Eu gostaria muito que você imaginasse uma situação que seria sobre o mundo ser salvo em uma mesa de pôquer, aonde um movimento errado ou até mesmo um blefe errado poderia custar a vida de milhões. E isso tudo acontece em um dos meus filmes favoritos da franquia 007, 007 Cassino Royale, aonde James Bond tem que salvar o mundo inteiro em um cassino em Montenegro. E eu acho muito interessante que quando a gente é remetido a 007, a primeira coisa que a gente pensa é tiro, explosão e perseguição. Mas amigos, existe um tipo de batalha que não acontece com tiros. Não tem explosão e tampouco violência gratuita. Eu tô falando aqui sobre salvar o mundo em um jogo onde você tem que saber fingir. Dessa vez em um salão luxuoso, cercado por olhares frios e apostas milionárias, o destino do mundo inteiro está nas mãos de apenas um homem, James Bond. E meus caros, nesse filme você vai entender questões que são simplesmente incríveis. Aqui Bond tem a missão de impedir que o banqueiro dos traficantes internacionais recupere o dinheiro. Le Chiffre, ele é um homem que ele vive a sua vida pelos riscos das apostas. E aqui eu não tô somente me referindo ao pôquer, ele até mesmo faz isso em mercado de ações. Mas é claro, manipulando as coisas de uma forma não ortodoxa. E o grande problema de Le Chiffre é que ele não contava que o agente estava disposto a fazer de tudo para poder impedir os seus planos. E Bond é um homem extremamente focado, nem mesmo as mulheres que são seu fraco tiram ele do seu foco. E por causa de Bond, Le Chiffre fica devendo milhares de dólares para traficantes internacionais. Só que esses caras não brincam, traição para eles requer uma parte do corpo como pagamento. Então qual é o grande dilema? Dois homens que têm muito a perder. Um quer salvar o mundo e o outro a sua própria pele. Ou seja, aqui nós temos algo que não é um simples jogo, é um duelo de vida ou morte. Outra coisa, esquece aquele agente invencível que você conhece. Eu gosto disso aqui porque o Bond ele ainda está se construindo, ele ainda está aprendendo, errando, sangrando. E por outro lado nós também temos o Le Chiffre, que é um homem bastante experiente. Só que aqui ele não tá jogando por ego como das outras vezes, aqui ele tá jogando pela sua própria vida. Le Chiffre sabe que um único movimento errado pode ser o último. E é isso que torna esse jogo tão brutal. Porque entenda uma coisa, o poker aqui, ele não é um jogo de cartas, ele é um jogo de pessoas. Cada olhar, cada respiração, cada hesitação, tudo isso pode ser uma pista, e uma pista da sua própria ruína. E eu vou falar uma coisa pra vocês, muita gente confunde o conceito da palavra blefar. Blefar não é somente mentir. Blefar é conduzir a pessoa a algo que você quer que ela acredite. É praticamente convencer o outro de uma realidade que não existe. E o mais interessante é que o Bond, ele entende isso. A própria Amy fala que nesse jogo ele é o melhor. E ele não sabe somente blefar. Na verdade, eu vou até falar que o blefe não é o ponto mais forte do Bond. O ponto mais forte dele é decifrar o blefe. E isso é tão importante, ou até mesmo de repente mais importante que o próprio blefe. Porque você perceber quando uma pessoa está blefando é você simplesmente desestabilizar todo o jogo dela. E você vê que aqui no filme, o Bond ele não tá tentando ganhar fichas, ele está aqui se empenhando ao máximo para poder tentar ler um homem. Ele tá tentando aqui decifrar o medo por trás da frieza do Le Chiffre. Ele tá tentando encontrar a rachadura, o momento em que a máscara cai. Tem um momento que ele faz uma das coisas mais perigosas no filme todo. Ele arrisca tudo para poder descobrir o blefe dele. E a Vesper, que é a pessoa que estava liberando dinheiro para ele, não gosta nada disso e resolve não ajudar mais. Na cabeça dela, Bond estava sendo egocêntrico, não estratégico. E isso causa conflitos e Bond resolve ir pra cima de Le Chiffre através da violência. Só que Felix, um agente de Langley Falls, impede ele. Felix também queria a cabeça de Le Chiffre e viu que Bond tinha potencial pra conseguir isso. E agora ele financia Bond pra poder acabar com o banqueiro dos terroristas. Bond se senta na mesa novamente, Le Chiffre olha com uma cara de espanto e ele dá um olhar praticamente dizendo: o jogo ainda não acabou. Só tá começando. E agora a coisa não tá nada boa pra Le Chiffre, porque Bond já sabe qual é o seu blefe. Le Chiffre tem um tique onde ele leva a mão na têmpora toda vez que ele blefa. E Bond já percebeu, só que ele também já sabe que Bond já percebeu. Bond então começa a vencer uma atrás da outra, nos fazendo acreditar que o agente ali iria concluir a missão tranquilamente. Só que Le Chiffre estava disposto a fazer qualquer coisa para poder desestabilizar James. Sua namorada então envenena a bebida dele e então acontece um dos momentos mais tensos do filme. Bond envenenado vai até o seu carro, que era sua única chance de sobreviver. Ele tinha que usar o kit que estava dentro do carro para poder evitar a parada cardíaca. E em uma cena muito engraçada, a Vesper salva a vida dele e ele pergunta para ela se ela estava bem. You okay? Hey. Depois de quase ter perdido a vida, Bond volta para o jogo mais determinado do que nunca e solta a frase mais icônica que você poderia ouvir naquela noite.
I'm sorry. That last hand nearly killed me. Com a volta de Bond, Le Chiffre fica mais desconfortável e isso deixa ele muito mais suscetível. Bond até mesmo começa a jogar com leitura emocional. Ele tá começando a ver o desespero de Le Chiffre. E com isso ele começa a ver o medo escondido por trás da matemática do jogo. E Bond sabe que quando você entende o homem, praticamente você já venceu metade da batalha. E a última mão, ela não é sobre cartas, ela é sobre controle. É sobre quem consegue sustentar a mentira por mais tempo. Ele simplesmente entra na mente do adversário e faz Le Chiffre acreditar naquilo que ele precisava acreditar. E de uma forma simplesmente bela e satisfatória, ele vence o jogo. Five and seven of spades. The straight flush. High hand. E é isso, meus caros, que faz Cassino Royale ser tão diferente. Porque não é sobre salvar o mundo com armas, é sobre salvar o mundo entendendo pessoas. Porque no fim as guerras mais perigosas são as silenciosas. Meus queridos amantes do cinema, muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, temos vídeos toda semana e até a próxima!